Fala galera, Dizascope, Douglas por aqui para mais um Dizascope Entrevista, e hoje eu tenho a honra de poder conversar com a Andréa Vargas, missionária que lidera Avalanche. Como é que vocês chamam Avalanche? É uma missão? Uma missão. Uma missão, missão Avalanche lá em Vitória. E hoje eu queria falar com ela sobre um assunto que mandam bastante perguntas pra gente, a gente nunca abordou aqui no canal, que é sobre homossexualidade. Certo. E assim, eu queria falar sobre dois públicos que mandam mensagem pra gente. O primeiro público que manda mensagem pra gente, Andréa, é aquela pessoa que está sofrendo com essa crise de identidade, às vezes não falou com ninguém, às vezes nunca teve uma experiência, mas sofre com isso dentro dela. Alguns já tiveram uma experiência ou até já conversaram com alguém, mas ainda sofrem com isso. O que você diria para essa galera? E são cristãos? Sim, na sua maioria são cristãos. Né? Tá, então assim, antes de mais nada, eu acho que é legal a gente sempre fazer um registro aqui. Eu sempre que vou falar sobre esse assunto, eu gosto de mencionar dois aspectos. Eu acho que as palavras são temor e tremor, como a gente lê na Bíblia. Por causa de dois públicos, né? Primeiro, o público cristão, que eu faço parte. Eu sou uma pessoa cristã, eu faço parte da igreja cristã no Brasil e eu tenho muito amor e respeito por ela. Mas também tem um outro público, que é a comunidade gay, que eu também tenho muito amor e respeito. Sim. Então eu acho que falar de homossexualidade é falar de um assunto que precisa ter temor, amor, respeito. Sim. Porque nós estamos falando de um assunto que nem todo mundo vai concordar e nem tem que concordar. Então a gente tem que fazer essas observações para que a gente não possa passar uma impressão e passar uma mensagem equivocada e até suscitar expectativas que não são nem bíblicas. Entendi. Né? E até fomentar uma discórdia e fazer apologia a uma coisa ou outra. A proposta eu acho que não é essa. Não. A proposta, né, como você disse, existem cristãos, até onde eu entendi, você me corrija se eu estiver errada, existem cristãos que te procuram querendo uma palavra, uma direção, né, talvez um conselho, porque tem tido o contato com a homossexualidade de uma certa forma, pelo menos na sua identidade, ainda que não tenha prática, e tem sofrido com isso. Exato. É isso? E querem ajuda, né? E querem ajuda. Então aí a gente tem que avaliar algumas coisas. Por ser cristão, eu acredito que a gente tem que pensar o seguinte: por que a pessoa não quer viver a vida gay? Eu sei que a igreja tem uma enorme dificuldade de fazer essa pergunta, porque ela tem medo de perder as pessoas. Então, a gente precisa fazer essa pergunta difícil e deixar as pessoas serem livres nessa escolha. E eu entendo que Jesus fez muito isso. Jesus chegava para as pessoas e parecia que era óbvio, né, o que as pessoas precisavam. Mas Jesus não tratava como sendo óbvio. E ele chegava e perguntava: o que você quer que eu te faça? Então, assim, a pessoa precisava se ouvir. A pessoa precisava bancar aquela fala dela. Então eu acho que a gente tem que fazer isso, perguntar para a pessoa, exatamente, e não infantilizar, porque a gente deduz, a gente presume o que as pessoas querem, né? Mas na verdade, talvez elas não queiram aquilo, talvez elas acham que elas querem, talvez elas queiram querer aquilo, mas talvez ainda não seja a realidade delas, e a gente precisa fazer essa pergunta. A primeira pergunta que eu faria é: por que você não quer viver a vida gay? Porque de repente ela vai falar assim: eu não quero viver a vida gay porque os meus pais não vão aceitar. Sim. Então, isso não é justificativa para não viver. Sabe por quê? Porque viver a homossexualidade no Brasil não é crime, é um direito. Homossexualidade não é uma prática criminosa. Você praticar, por exemplo, a pedofilia é crime. Você praticar a prostituição infantil é crime. Você praticar aliciamento de menores, você praticar o estupro, você praticar o aborto. Existem práticas criminosas no Brasil, pela nossa lei. Agora, a prática da homossexualidade não é uma prática criminosa. Então, assim, foi o tempo, né, que isso era justificativa. Então, isso não é uma justificativa para as pessoas não viverem, porque no final das contas, talvez tudo que elas queiram é que esses pais morram e ela possa viver. Então, eu te pergunto, o que vai ser uma ajuda nessa hora? Vai ser tentar convencer essa pessoa de que ela não deve? Nem ela está convicta disso. Entendi. Então, uma vez ela realmente estando convicta que ela não quer, porque ela não dá conta, e ela não dá conta porque ela tem convicção de que isso é incompatível com aquilo que ela crê em Deus,
aí sim essa é uma pessoa para a gente ajudar. Entendi. Por quê? Porque ela vai passar por um processo agora de desconstrução. Entende? E aí a gente precisa ter o quê? Expectativas realistas. Porque às vezes a gente anuncia o quê? Olha, agora que você então está em Jesus, agora que você nasceu de novo, agora que você é uma nova criatura, tudo se faz novo. Inclusive agora, Deus vai fazer um trabalho na sua vida de transformar em hétero. Eu não achei nunca nenhum versículo que fale isso. O que eu sei é que a Bíblia fala de que a expectativa de Deus, a vontade de Deus é o quê? Transformar o morto espiritual em vivo. E o vivo em santo. Então, nesse processo, talvez algumas pessoas desconstruam a homossexualidade a ponto de começarem a ter até interesse pelo sexo oposto. Isso acontece? Acontece. Agora, isso é uma regra? Isso não é uma regra. Agora, porque a pessoa talvez ainda tenha atração pelo mesmo gênero, significa que ela tem que viver isso? Não. Agora, significa que Deus não está trabalhando na vida dela? Também não. Então, a gente tem que entender que a chegada do Evangelho de Jesus não necessariamente vem para desconstruir as nossas vontades. Ela vem desconstruir a tirania das vontades. Então, as vontades, elas não precisam mais ser tirânicas na nossa vida. Dominados por elas. Aí sim eu vou poder o quê? Escolher. Mesmo porque o hétero que se converte continua tendo desejo ou vontades e sendo tentado por uma mulher que não é a esposa dele, né? Isso aí. Exatamente. Por uma mulher, por homem, uma mulher tendo atração por um homem, e assim vai. Sim. Então, assim, isso significa que as pessoas não foram alcançadas por Cristo? Não. Sim. Então, assim, a gente vai passar por muitas vontades nessa vida que a gente não queria ter. Agora, é curioso, porque o homossexual, a pessoa envolvida na homossexualidade, ela, em geral, ela está tão convicta de que ela tem que reaprender a viver, que ela chega numa humildade, muitas vezes, que aí você vê o tanto que essa pessoa recebe de Deus. E é curioso, porque você não vê essa postura em hétero. Entendi. Porque o hétero, ele chega, ele fala assim, eu só tenho um defeito, eu masturbo. Porque daí o dia que eu casar, eu paro, porque daí eu vou aliviar as minhas tensões sexuais no casamento. Então ele chega numa soberba, porque ele está o quê? Escondido na heterossexualidade dele. Então é impressionante a idolatria que se tem em torno da heterossexualidade. Como se fosse, um versículo, tem um amigo meu que fala assim, que a heterossexualidade encobre uma multidão de pecados. A gente acredita nisso, o problema é que isso não está escrito na Bíblia. Então a gente enfiou na cabeça que porque é hétero está de boa, ele só tem um defeitinho ou outro que tem que consertar. Na verdade, todos nós temos que ser enterrados em Cristo. Exato, não dá nem para consertar, né? Não tem o que consertar. A gente está morto, o morto tem que enterrar, para que daí venha o novo, e o novo é Cristo vivendo em nós. E aí agora ele o quê? Ele crescer em nós, entende? Que é esse processo de santificação. Que é o processo de santificação, que todos nós precisamos. Agora é curioso, porque o homossexual acha que no caso dele é mais grave, que ele precisa mais. Ele é Por mais quê? pecador. Porque ele está convicto da crise de identidade, enquanto os outros, porque não têm a mesma crise, não estão convictos de que tem crise de identidade, acham que tem um problema no comportamento. Moral. Quando, na verdade, o problema no comportamento nada mais é do que um sintoma do que um problema na identidade. E essas pessoas que acham que é só um problema moral acabam abordando Jesus como um mestre, né? Isso aí. No sentido de me dar umas regras aí para eu melhorar meu comportamento. Isso aí. Ao invés de encará-lo como o salvador, né? Exatamente. Repassa, né? E é curioso, porque ele vai querer, essa pessoa que você descreveu, ela vai basicamente viver assim. Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Eu te pergunto, que vida? Que vida que eu tenho para entregar para Cristo? A vida é Ele que vai me entregar dele. Uau. Entende? Então, por isso que a gente vê um tanto de gente que veio da homossexualidade ser profundamente ministrada por Deus, por causa da humildade. Porque ela já tem convicção dívida, né? De que ela precisa zerar tudo e recomeçar. Os outros acham que já chegam no crédito. Porque é interessante que eu vi uma vez o Tim Keller falando algo que eu nunca havia parado a pensar. Que existe essa expressão, nascido de novo, né? Que é o crente, né? Você é nascido de novo, né? Você se converteu. E a gente pensa que essa expressão nascido de novo é quando Deus melhora a nossa moralidade, né? Eu penso, meu vizinho é nascido de novo, ele faz tudo certinho e tal. Só que quando Jesus fala isso, ele fala isso para Nicodemos, o cara mais moral que tinha no país. Ele chega pro cara mais correto e fala, você precisa nascer de novo. Ou seja, nascer você não é mestre e não entende? Exato, nascer de novo não é uma questão de moralidade, nascer de novo é
é morrer e começar do zero. E como é difícil para aqueles que acham que o que tem é precioso, né? Isso, que ele já tem algo. Porque ele estava falando para Nicodemos, cara, sabe tudo que você aprendeu? Esquece. É. Começa como um bebê. Isso aí. Para ver tudo de novo de forma diferente. E como é difícil para esses caras. Exatamente, exatamente. Para esses caras não, né? Para nós. Para nós, para todos nós. A gente não está livre. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. Então, uma coisa que eu acho legal é, por exemplo, quem é a pessoa, então, que veio da homossexualidade, que está sentindo todos esses sentimentos, as atrações, muitas vezes é tentado no campo das fantasias. Quem é essa pessoa hoje diante de Deus? Quando Deus olha essa pessoa, quem ele vê? Ele vê um gay? Se tiver o Espírito Santo ali dentro, através da fé no que Jesus Cristo fez na cruz, ele não vê um gay. Ele vê um filho amado. Porque o que ele vê não é a obra hétero, ele vê a obra da cruz. Que lá sobe como um perfume suave para Deus e fala, entra filho, você tem livre acesso. Não porque virou hétero ou porque parou de viver a vida gay, mas porque passou a deixar Cristo ser a vida que ele vive. Aí você fala, nossa, mas então tá de boa? Veja bem, agora vai começar um processo de maturidade. Que é a santificação. Então essa pessoa agora vai ter que o quê? Não só crescer nessa identidade, como também viver isso em todas as suas dimensões. Com isso, a tendência é a pessoa o quê? Reavaliar tudo na sua vida. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, muita gente deve chegar para você e dizer que tem um problema que é a homossexualidade. Não é a homossexualidade o problema. Entendi. A homossexualidade é o quê? É um fruto. Não é a raiz. É um sintoma. Ela não é o problema. O problema é o quê? Quantas crises de identidade essa pessoa carrega? Quantas falsas identidades ela acredita? Ela tem? Quantas mentiras ela acredita? Né? E trata como se fossem verdades. Então ela se torna aquilo que ela acredita. Por exemplo, se eu acho que algo me falta, eu vou atrás. Sim. Né? Se eu acho que, por exemplo, na construção da minha feminilidade, algo me falta, a tendência é eu procurar isso. Em quem? Em quem eu acho que tem. Então eu vou buscar em alguém que eu acho que tem. O nome disso é uma busca reparativa. Então eu busco, por exemplo, em outra mulher, ou como eu posso buscar em outro homem. Então, quer dizer, buscar numa mulher é mais pecado do que buscar num homem? Só porque aqui eu buscaria de forma hétero? Não, é pecado do mesmo jeito, porque aqui pode gerar dependência emocional. Sim. E aqui eu vou desenvolver a homossexualidade. Então a gente faz muito alarde em torno da homossexualidade, como se os homossexuais fossem a grande ameaça para a igreja. É ruim, hein? Então nós temos assim, pregado, eu acredito, o evangelho, que é triunfalista, mas ao mesmo tempo ele não tem poder. Concorda? Sim. Porque você prega parte daquilo que Deus quer fazer. E aí você colhe parte. E a gente ouve muito assim, nossa, por exemplo, num cara que teve essa vida homossexual, se converteu, a gente ouve muito assim, mas foi muito grande a obra que Deus fez na vida dele. Como se na minha tivesse sido pequena. Exatamente, né? Exatamente. E talvez tenha sido. E talvez tenha sido pequena. Posso só voltar uma questão? Pode. Posso falar? Falei, por exemplo, o que eu acrescentaria. Essa pessoa, o que ela precisa? Ela precisa conversar isso com alguém. Tá. Agora começa a outra situação. Ela vai conversar com quem? Porque vão dizer para ela assim, não, mas você nasceu assim. Não, mas é porque você está carregado de demônios. Não, mas é porque você tem problema hormonal. Não, é porque você tem que levar uma surra bem dada para ver se você vira homem ou mulher de verdade. Então, tudo isso que eu citei são os 4 grandes mitos que ainda pairam no estatuto de fé do povo que se diz crente, que se diz cristão. Acredita que é genético, acredita que é hormonal, acredita que é estritamente uma possessão, acredita que é uma opção sexual. E não é nada disso. Entende? Então tem coisas que antecedem tudo isso, que a gente precisava falar sobre elas. Agora, se eu não dei o espaço para as pessoas serem honestas naquilo que elas vivem, a tendência delas o quê? Quererem resolver sozinhas. Aí vai ser muito difícil. Se fechar mesmo. Sim, e elas vão tentar, e elas vão sofrer, e elas vão sempre achar que elas vão ter que fazer algo para merecer. Então elas estão mais, talvez, para hinduístas do que para cristãs. Entende? Então, assim, o desafio que a gente tem, eu acredito, como igreja é com quem que as pessoas vão se abrir? Com quem? Nós vamos fazer o que quando elas se abrirem? E eu acho que também, na segundo tipo de pessoas, nos manda mensagem. Certo. Que é uma galera que não sofre com essa crise de identidade, mas tem amigos, né? Estão na Talvez faculdade, irmãos, né? irmãos, né? Na própria igreja, faculdade, escola.
E eles mandam mensagem nessa ansiedade, tipo, como eu posso ajudar? Ou até mesmo a pergunta, como eu posso evangelizar? Como é que você diria que deveria ser essa abordagem? Ou como ser esse ouvido? Eu acho o seguinte, pelo que eu entendo da Bíblia, a ideia não é, então agora eu vou acionar a técnica de evangelismo para gays. Entendeu? Então eu puxo lá um folder de arco-íris, entendeu? Colorido, cheio de glitter. E aí pronto, aqui tem as técnicas gays de evangelismo. Não existe. O que existe é o quê? Até onde eu sei, a humanidade é dividida em dois grandes grupos, mortos e vivos. Quem é o morto? Não é quem não é evangélico. Quem não teve encontro com a vida. O morto não é quem é gay. O morto é quem não teve encontro com a vida. E a vida é Cristo. Então quem não teve esse encontro com a vida, que é uma pessoa chamada Jesus Cristo, espiritualmente ainda está morta. Pelo que a Bíblia fala. Nem todo mundo acredita na Bíblia. Sim. Nós que acreditamos, vemos assim. E a gente entende que a pessoa tem o direito de não crer. De não crer e de crer também. O que a gente faz? A gente anuncia. Se a pessoa quiser, se o espírito dela for compatível, né, se estiver aberto para aquela mensagem, se abre, recebe a vida, tudo pela fé. Não é pela mudança de orientação, é pela fé. Aí essa pessoa recebe uma nova identidade. Não é porque mudou de orientação, é porque passou a crer. Porque o justo vai viver pela fé, não é pela mudança de orientação. Então, nós vamos ser salvos, fala lá em Romanos, se a gente confessar com a boca e crer com o coração, não é se mudar o comportamento. Agora, a mudança de comportamento acaba sendo uma consequência de quem crê, porque você acaba se tornando aquilo que você acredita. Exato. Isso é lindo demais. Passa a viver como filho. Exatamente. Aí tem coisas que são incompatíveis. Sim. Então, assim, se eu sou filha amada de Deus, eu vou para qualquer cama? Eu vou ver qualquer coisa, eu vou acreditar em qualquer coisa, eu vou deixar que me toquem de qualquer jeito, eu vou comer de qualquer jeito, eu vou votar de qualquer jeito, eu vou comprar de qualquer jeito, eu vou produzir lixo de qualquer jeito, eu não vou. Né? Porque eu sou filha amada de Deus, então as coisas vão mudar. Então aí o meu olhar a meu respeito muda, aí o meu olhar a respeito de tudo muda, porque o meu olhar a respeito de Deus mudou, porque eu vi o olhar dele de amor por mim. É lindo isso. Sim. Né? E é uma revolução movida à base de amor. Então, o que eu quero dizer, com relação a essa questão de evangelizar, é anunciar a boa notícia. Tá. Então, esquece que é gay. Esquece que é gay. Esquece que é hétero. Não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando o quê? Esquece tudo isso e lembra da cruz. Que aquela mensagem é para o ser humano e ela tem que ser anunciada. E de um jeito que faça sentido para as pessoas. Então, a gente tem que lembrar que é uma boa notícia. A boa notícia é que você está morto, sabia disso? E que há esperança, que existe alguém que quer derramar a vida dele no lugar da sua morte. Isso é uma ótima notícia. Você vai poder ficar livre de você vai poder nascer de novo, zerar essa conta, passar a régua e ter uma nova história. Entende? E que existe um Deus que tem bons pensamentos a seu respeito. E não importa de onde você veio, o que você está vivendo. Bem do jeito que você está, que ele te acolhe, agora te prepara, que ele vai o quê? Dar conta. E ele agora vai te empapuçar de verdade. E tem um problema com a verdade, ela liberta. Então te prepara para ser livre. Uau. E é legal, porque é livre de todo tipo de armário. Não tem som. Tem vários. Tem muito armário sendo divulgado aí. Tem muito. Tem o armário da religião? Tem. Tem o armário da libertinagem também. Só que tem armários maiores que outros, então dá a sensação de que, cara, que paz. Paz? Que paz? Por que os números não mostram essa paz? Por que o olhar das pessoas não mostra essa paz? Que paz é essa? Então, assim, questione isso aí. Respeito. Mas eu acho que as pessoas têm o direito de procurar realmente, para valer, aquilo que elas precisam. Entende? Entendo. Então, eu acho que a gente precisa anunciar essa boa notícia, que foi a boa notícia que alcançou a gente. Sim. Né? Então, eu tenho visto muita coisa linda acontecer, sabe, na vida da galera. E eu tenho amigos que não querem abandonar a vida gay e a gente continua sendo amigo. Sabe? E amo as pessoas, eu sei que eles também me amam. Eu me relaciono com ativistas, alguns ativistas gays, e me respeitam também, inclusive me encorajam, sabe? Porque eu acho que a gente conseguiu se entender. Eu respeito a busca das pessoas do jeito que elas estiverem buscando. E eu também quero que elas respeitem a nossa proposta. Então eu acho legal porque todo mundo pode botar para fora aquilo que acredita. E aí a gente vê como é que a gente pode caminhar junto, se dá para caminhar junto. Agora, nem por isso precisa ter violência. Sim, não. Né? Então a gente também precisa falar sobre a homofobia.
a violência que existe em torno da pessoa experimentando ou vivenciando a homossexualidade. Isso é algo criminoso, isso é pecaminoso. Né? Não é por ser só homossexual, mas realmente os homossexuais sofrem muitas violências. E a gente precisa ser aquele que anuncia uma nova abordagem. Entende? A gente tem que aprender a lidar com as diferenças. Sim. Jesus soube lidar muito bem, né? Sim. E a gente tem que aprender. Se alguém quiser ter um contato com a Avalanche, como é que funciona? Olha, a gente é uma agência de missões urbanas que está lá em Vitória, no Espírito Santo. A gente tem um site que é avalanchemissões.org. A gente está aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e tal. Tem WhatsApp. Então, assim, eu queria convidar as pessoas para entrarem no nosso site, para conhecerem o nosso trabalho. E, de repente, vir fazer alguma escola, porque nós temos várias escolas, né? A gente tem escola na área de missões urbanas, de sexualidade, aconselhamento. A gente tem a escola na área de artes e comunicação, fé e história política. A gente tem escola na área de meio ambiente, que é a de ecologia humana e autocuidado. O ano que vem a gente deve lançar uma na área de Islã, refugiados e animismo. Uau. Então, tem muitas propostas legais. Que legal. Então, eu acho que a nossa geração precisa de boas ferramentas. Sim. Porque a demanda da sociedade está cada vez mais complexa e a gente precisa trazer, sabe, uma resposta à luz da demanda, sabe, à altura da demanda das pessoas. Um evangelho relevante para o homem de hoje. Isso aí. Então, vou deixar todos os links aqui na descrição para você acessar e ter mais informações. E se inscreve no nosso canal, deixa um comentário sobre esse assunto e outros e as suas experiências. E também curte esse vídeo para o YouTube divulgar mais ainda esse vídeo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Obrigado, André. Muito legal. Obrigada, tá? Deus te abençoe. Muito legal.